Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 733 e minguando até 557 dias, 17 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 733 com o título A Casa é Sua, parte 59 e com o subtítulo Não se sabe ao certo, parte 3. Relacione esse subtítulo na sua consciência do tempo real da profecia. O que tiver acontecido lá não limita nada que vocês ouvir sobre Emmanuel para que você possa ter ciência em tudo que está sendo dito, que é certo? Não deixe nada limitado, tudo é uma possibilidade. Essa possibilidade cria várias pontas para que nós possamos unificar todos os corpos. Quando tiver unificado e vier todo o juiz de Deus, as coisas claras para nós, aí sim a gente vamos começar a relacionar aquilo que é nossa realidade, aquilo que é nossa realidade. É isso que faz da gente uma pessoa conectada a Deus, são aquilo que nós chamamos de realidade, ok? Se você está no ato missionário, a sua realidade, ela tem uma diferença entre outra realidade e outras pessoas comum, ela sofre essas diferenças. Assim como que Deus não relaciona da mesma forma que o homem, nem o homem relaciona da mesma forma que Deus, os atos missionários ele não se realiza das mesmas formas que os atos que não são missionários, são diferentes. Os atos missionários ele se realiza com formação de Cristo, certo? E, e os atos que não são missionários, eles vai buscar entender a sua vida própria, a sua própria realidade, aí ele vai ficar dando direto com esse tipo de ideologia dentro da sociedade, vai ficar muito complicado para compreender os detalhes de tudo, ok? Cada um faz a sua percepção, entenda da sua forma e faz isso uma realidade, e se isso estiver frutificando coisa boa, se for um fruto bom, tudo certo. Segue o seu caminho e está tudo certo. Vocês não vai gerar atos consequentes para vocês. Vocês vão entender de cada coisa que você está se relacionando, tudo certo, bem tranquilo, para que você possa entender. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam fazer o trabalho de continuação. É muito interessante que vocês vejam o vídeo desde o primeiro blog. Eu estou no blog 733. É interessante que vocês façam o trabalho de conscientização e faça isso para que você possa ter na sua consciência a realidade sua e de Deus e da mesma forma, certo? Eu deixo então um blog antes, um blog depois, a abertura deste título, A Casa é Sua, deixo uma referência desse título e também deixo a abertura desse subtítulo, Não se sabe ao certo, e por fim eu deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Tudo isso na descrição do vídeo com praticidade para você estar acompanhando tudo que está sendo dito, certo? Eu deixo também uma playlist, estou formando a playlist de 700 a 800. É muito interessante vocês fazerem o trabalho pela playlist para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito. O meu título, o meu tag do blog diário, ele é o título, né? Blog diário, eu numerologia e depois eu vou escrito blog diário. Se vocês quiserem fazer a pesquisa dentro do blog do Google,
você pode usar o título que vocês vai encontrar. Digo isso só para que vocês possam estar treinando este robô para que ele possa dar para a gente esse algoritmo, para que ele possa estar entregando mais gente, certo? A esse tipo de conteúdo, para que as pessoas possam estar tendo mais acesso, ok? Quanto mais acessado, mais acesso, mais as pessoas ficam interagindo sobre esse tipo de conteúdo. Isso ajuda, de uma certa forma, para levar as mensagens, né? Levar as mensagens às pessoas que têm necessidade, quer tirar suas dúvidas sobre formação de Cristo, sobre reino de Deus. Tudo isso vai estar dentro do blog diário, sobre os comportamentos social, sobre política, sobre religião, família tradicional. O blog diário, ele fala tudo que você, aí absolutamente tudo que você já tenha dentro da sociedade. O blog diário fala de tudo, absolutamente tudo. Não existe nada que este blog diário não pode captar e traduzir isso dentro desta ideologia, dentro deste blog diário, de uma forma entendida, de uma forma compreensiva, certo? Muito, mas muito interessante. Se vocês não viram um blog anterior, vejam, muito interessante. Eu estou fazendo esse subtítulo, Não se sabe ao certo. Ele está muito interessante para vocês entenderem dele. Eu fiz a abertura, né, fazendo uma relatividade com aquilo que é a minha vida, a minha realidade, fazendo uma mediação sobre aquilo que eu tenho dentro da sociedade, junto com o meu corpo relativo do tempo. Ficou muito interessante, é só vocês procurar e entender o que está sendo dito lá, certo? Aí vamos dar continuidade neste blog diário, fazer a leitura e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. É interessante vocês entenderem isso, certo? Então, tudo para que vocês entendam, tudo com praticidade, para que vocês entendam. Acompanhe pela descrição, pela playlist, acompanhe o blog anterior, depois, né, veja o blog que vá para frente, dar continuidade, faça isso e faça por você mesmo. Vamos lá para a leitura, né? Se vocês não viram o blog anterior, vejam, é o primeiro blog da descrição. É muito interessante, é só você clicar no link da chavinha e vocês vão chegar até o blog anterior a esse. É interessante para que vocês possam dar continuidade. Depois que conhecemos o fato da morte, vamos conhecer que quem foi amaldiçoado por Deus, e da mesma forma que na morte de Emanuel, é também na maldição. Não sabemos o certo de quem fora amaldiçoado por Deus, se foi Emanuel ou Jesus. E para, para este fato podemos considerar Jesus. Por quê? Depois da morte de Emanuel, Jesus veio habitar no corpo de Emanuel. A Bíblia significativa fala de matou que Caim matou Abel, depois que a Bíblia fala que a Bíblia significativa fala que depois que Caim matou Abel, faltou uma expressão aqui, vamos. Depois que Caim matou, a Bíblia significativa fala que Caim habitou, não está certo, eu troquei a expressão, não tem depois. A Bíblia significativa fala que Caim habitou na terra de Nod, né? E que é o mesmo que Emanuel. Só que depois da sua morte tem um sinal desta morte, explicando o processo da crucificação, explicando a imagem do corpo. E esta imagem explica o espírito da morte. E nesta causa, Jesus, ele toma a Bíblia e transforma a Bíblia em significação. E nesta causa, sabemos que de quem é a culpa e a maldição, e que está escrito, né? E que está escrito. Então, peguei três capítulos da Bíblia, né? Do livro de Gênesis, Gênesis 14, 15 e 16, né? Então, para nós entender, temos que voltar. Não vou traduzir a Bíblia significativa, vou deixar do jeito que está, porque essa Bíblia significativa, ela é muito, mas muito interessante para a unificação. Tudo que está escrito nessa Bíblia, ela tem a sua
a sua parte real daquilo que é formação de Deus. Eu falei do homem? Não, de Deus, da realidade de Deus, porque formação e a significação dela, você vai ver que as palavras, tudo é para deixar os corpos flexionados dentro das suas próprias realidades, ou seja, isto explica Deus, mas não explica um corpo comum, explica Deus, essa formação, essa Bíblia significativa explica Deus, nada que você vê, tudo que você vê aí dentro da Bíblia significativa, ela vai servir para unificação. Muito interessante, vamos dar continuidade, vamos ler aqui esse capítulo 3 de Gênesis, 14, 15 e 16. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito será mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Muito interessante tudo que fora dito, é muito explicativo tudo que está sendo dito dentro desse blog diário. Vamos lá por parte, vamos para a expressão livre. Este texto ficou muito perfeito para nós entender como é que nós devemos compreender a Bíblia significativa. Tudo que eu digo aqui para vocês, por mais que seja ideologia, fica claro, porque eu uso a Bíblia significativa, eu uso a expressão da sociedade, aquilo que vocês possam entender, a sua própria língua, aquilo que vocês já está hábito a compreender. Então, essa ideologia da qual eu estou trazendo é muito clara para que vocês entendam. Vamos lá então fazer a expressão livre, né? Se vocês não viram o blog anterior, no blog de 732, né, deste subtítulo, não se sabe ao certo, volte, é o primeiro blog da descrição do vídeo, você vá lá e acesse, veja, depois volte aqui e dá continuidade, porque é muito interessante que vocês façam o trabalho continuado, porque aqui é uma continuação, ok? Depois que conhecemos o fato da morte, lá no blog anterior, a gente estava entendendo que não saberíamos o certo se Emanuel tivera entregado ou se ou se Judas tivera matado Emanuel. A gente pode fazer a percepção que fora os dois. A Bíblia relata os dois ao mesmo tempo, mas gera essa ideia para deixar as nossas consciências flexionadas, para a gente entender o que vai para fora e o que volta para dentro de uma certa forma, ou se volta, né? Se quando falando de Jesus, ele não vai voltar, porque Jesus foi o mentor das trevas, ele trabalhou o plano da unificação para que todos nós fiquemos juntos, para que nós recebemos o juízo de Deus, ok? O que vai voltar são aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós entendemos de nossa realidade. Isso nos faz conectar com o reino de Deus, com essa grandiosa casa que Deus construiu para os seres humanos habitar nela de uma forma correta. Eu falei errada? Não, correta, ser correto, ser justo com o seu irmão, respeitar os seus irmãos, né? Não invejar as pessoas, cuidar da sua própria vida. É isso que faz você uma pessoa limpa. Cuida da sua vida e você vai ficar bem, ok? Na medida da forma que você quer saber o que está acontecendo no mundo exterior, você vai perder a razão daquilo que é a sua vida, você está produzindo os má fruto e não conhecerá, certo? Vocês vão sentir dor quando vocês produzir essas ideias, né, que você está, né, levando à sociedade. Hoje, ambos deixam nós sentindo muito, né? Tanto você fazer o bem, tanto você fazer o mal com a mesma intensidade por causa da interatividade do corpo relativo do tempo. Ambos vai deixar em você algum tipo de frustração, ok? Entenda isso.
Vamos lá então. Depois que conhecemos o fato da morte, né, vamos conhecer quem foi amaldiçoado por Deus, né? Aí nós levantamos a suspeita, né? Se Emanuel e Jesus estava no tempo real da profecia, representando um lado oposto do outro, fazendo essa oposição um para o outro, aí nós entendemos aí quem é que fora, né? Quem é que fora, né, amaldiçoado por Deus, porque a Bíblia ela vai relatar que Deus amaldiçoara um deles. Então, se Deus amaldiçoou, a gente vamos pesquisar quem é que fora amaldiçoado por Deus. Então, vamos lá. Depois que conhecemos o fato da morte, vamos conhecer quem foi amaldiçoado por Deus. E da mesma forma que a morte de Emanuel é também na maldição, né? E da mesma forma que a morte de Emanuel é também na maldição, né? Aqui tinha que dar uma pausa aqui, vamos lá. E na mesma forma que fora na morte, deixa eu acrescentar, na mesma forma que fora na morte de Emanuel, é também na maldição. Você viu a ideia da morte de Emanuel, como que ele tivera morto? O blog anterior está explicando isso, né? Depois que conhecemos o fato da morte, vamos conhecer quem foi amaldiçoado por Deus. E da mesma forma que fora na morte de Emanuel, é também na maldição, né? É na maldição. Vamos lá, não sabemos o certo, né? Nós não sabemos quem matou Emanuel, se Emanuel entregou, se matou, e nós não sabemos se foi Emanuel ou foi Jesus que foi amaldiçoado por Deus. Nós vamos saber fazer uma percepção aqui. Aqui está levantando essa ideia. Mas depois que nós terminar esse texto, a gente vai ver claramente quem é que for amaldiçoado por Deus. Vamos lá entender. Vamos entender isso, vai ficar muitíssimo interessante. Acompanhe o raciocínio. Vamos lá. De novo. Depois que conhecemos o fato da morte, vamos conhecer quem foi amaldiçoado por Deus. E da mesma forma que fora a morte de Emanuel, não se sabe ao certo, é também na maldição. Ou seja, não se sabe ao certo de quem for amaldiçoado por Deus, se foi Emanuel ou se foi Jesus. Né? Não se sabe. Até agora, não se sabe ao certo. Mas a gente pode descobrir, não podemos? Vamos lá. E para este fato podemos considerar Jesus. Por que nós consideramos Jesus? Dá uma pausa aqui. Por que nós poderemos considerar Jesus? Porque Deus não ia amaldiçoar a sua criação. Jesus, ele é um fruto daquilo que nós produzimos, daquilo que nós manifestamos, certo? Se o seu fruto não for bom, todo que está amaldiçoado, mas não porque Deus amaldiçoou. Não é porque Deus amaldiçoou, é porque você produziu mau fruto. Então, Jesus, ele ficou desconectado totalmente desta realidade do que é o reino de Deus e ele ficou nas trevas. Se ele ficou nas trevas, ele foi amaldiçoado. Ele usou a sua consciência perceptiva para forjar tudo aquilo que fora a realidade de Deus para que, né, sei lá, muita coisa. Eu considero isso um plano divino da mesma forma para a unificação, que Deus está no governo, Deus de tudo, está fazendo trabalho. Mas vamos considerar que este fruto é aquilo que você produz dentro da sociedade, aí você vai ver que está totalmente desligado do reino de Deus. Aí não tem nada a ver mais com esse Jesus que nós estamos falando aqui, aquele que está auxiliando, o que é isso, é aquilo que está no seu reflexo, é aquilo que você pensa de Deus, é aquilo que você pensa da formação de Deus, é aquilo que você pensa da criação de Deus, é aquilo que você está especulando dentro da sociedade. Veja porque Jesus está aqui fora, fora do reino de Deus, porque ele é o articulador das trevas.
Ele é o articulador da treva, ele é como um fruto de Deus, é como uma frutificação, é como se uma sociedade não deu certo, então ficou um reflexo do poder. Ele é o Cristo, ele é o poder negativo de Cristo. Mas quando a gente falamos de um corpo simples, das confusão de um do outro, aí vai gerando essas complexidades. Aí as possibilidades vêm de uma situação ou outra. Mas você entende essa divisão? Que Jesus é o frutificação, né? Podendo ser o Cristo e pode ser um corpo comum. O reino de Deus é tudo aquilo que é matéria. Eu sou matéria, você é matéria, outra matéria, matéria, matéria. Então tudo é só um reino de Deus. O que se divide? São os frutos, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós manifestamos dentro da sociedade. É isso que se divide, é isso que se divide. Aí, quando Jesus caiu na espiritualidade, ele começou a dominar as trevas, né? Ele começou a dominar as trevas, ele pegou a Bíblia significativa e começou a manipular essa Bíblia significativa para se manter um plano espiritual, certo? Para se manter no plano espiritual. Então vamos lá. Por quê? Então não se sabe ao certo, né, de fato, né, considerando, né, quem for amaldiçoado. Por quê? Depois da morte de Emanuel, Jesus veio habitar no corpo de Emanuel, né? A Bíblia significativa fala que Caim habitou na terra de Nod. Vocês entenda aqui uma coisa, isso é interessante vocês entenderem. Quando Emanuel for ao sacrifício, é, e ele depois de 3 dias humanos, não 3 dias milenar, não 3 dias de Deus, depois de 3 dias humano, ele viera ter ressuscitado, Deus tivera ressuscitado Emanuel. Mas quando Deus viera ressuscitar, tivera ressuscitado Emanuel, ele veio como um sinal da crucificação. Esse sinal nós chamamos Jesus, sinal da morte, que a produtividade foi negada, que alguma coisa não foi bom e que nossos corpos entrou em trevas porque nós sentimos dor, porque nós foram a sacrifício, não existiu fruto bom. Então, o fruto seria a consciência, a conscientização, trabalhar a sociedade para que cada um fizesse isso no seu espaço, para cada um reproduzisse isso no seu próprio espaço. Aí não era mais Emanuel, não era mais. Mas você entende que quando fora ressuscitado, era o mesmo Emanuel que tivera morto, era o mesmo que fora ressuscitado dentro do Cristo. Antes dele ser sacrificado era o Manuel, e depois que ele for ressuscitado, é o mesmo Emanuel. Mas agora ele tem um sinal da morte, é diferente. É diferente, agora ele é Jesus. Agora ele é Jesus, porque ele passou de uma ideia da criação de Deus para uma ideia da formação de Deus. Ele deixa de ser um ser de corpo simples, vamos dizer assim, para se tornar um mentor das trevas. Vamos dizer isso diretamente para você entender. Para se tornar um mentor daquelas trevas. Então, ele tem um sinal da morte. Você vê que são a mesma coisa? Emanuel, antes é o mesmo Emanuel que fora ressuscitado por Deus, porque Deus ia tomar o juízo para ele, e aqueles corpos iam continuar nos processos, trabalho evolutivo, ele vai ficar na imagem do homem, porque é um espírito de criação para a unificação, porque era uma coisa que deu errado, ele foi ao sacrifício, ninguém tivera ouvido a palavra, a vida, o verbo encarnado, então a humanidade sacrificaram o corpo, depois de ter sacrificado o corpo, sacrificou também o reino de Deus, e sacrificando o reino de Deus, existe então essa morte do corpo físico, existe essa morte espiritual. Essa morte espiritual, ela vai depender se é ato consciente, é inconsciente, isso ganha uma delicadeza e fica dividido dentro da sociedade, entende? Então, porque depois da morte de Emanuel, Jesus veio habitar no corpo de Emanuel. E a Bíblia significativa fala que Caim habitou na terra de Nod, e que é o mesmo que Emanuel, né? É o mesmo que Emanuel. Só que depois da morte tem um sinal desta morte explicando o processo da crucificação. Você acha que o Emanuel antes da morte é o mesmo Emanuel depois da sacrificação? Não, não é. Tem um sinal, tem uma dor.
eu passei por aquilo, eu vivenciei aquilo, eu tenho memória daquilo, eu lembro daquilo. Então eu tenho uma crise quando eu lembro disso, né, porque isto é a minha realidade. Por que que eu fui morto? Por que que as pessoas fez isso? Eu fiz alguma coisa de errado com as pessoas? Não, mas as pessoas mesmo assim fez maldade, porque elas queriam pegar os patrimônio de Emanuel e se dividir entre eles, porque é uma pessoa simples e é uma pessoa, educada, é uma pessoa que falava de Deus com autoridade, mas não, os políticos começou daquele tempo começou, preocupar, porque a economia ia sumir e tal, então eles vai lá e mata Emanuel por dinheiro, por causa do dinheiro. Porque não era porque ele era eles entendiam que ele era uma pessoa justa, que ele era um corpo justo, vamos dizer isso, mas eles não queriam perder os seus dinheiros, as suas economias, era uma ameaça e ele estava sofrendo bullying, inveja pelo aqueles tipos de pessoas. Então a humanidade já começou a martirizar que corpo ainda em vida, certo? Porque eles não aceitaram aquela grandiosidade do Verbo encarnado. E vocês entendam isso, que se tem uma memória, nós temos um sinal, né? Se, né, eu entendo que Emmanuel trabalha isso para a unificação, não para fazendo umas coisas pessoal, mas tudo que você planta é o que você colhe, tudo aquilo que você faz dentro da sociedade, você faz. Se você cometer uma injustiça com alguém, você vai colher essa injustiça, é fato isso. Então, tudo que você faz tem o troco. Tem o troco. Não pense que você vai ficar impune, vai fazer isso, aquilo. Eu tenho que justificar a ignorância da pessoa. Se eu sou um mentor consciente missionário, eu tenho que justificar a ignorância social para que a sociedade não entre em caos e achar que as coisas erradas sejam uma coisa comum. Isso não poderemos considerar isso coisas comuns. Então elas entram em juízo por os seus próprios atos, e esse juiz que deixaram o sinal da sacrificação, ela vai procurando por justificação do pecado das pessoas. Por que vier a ter acontecido isso? Quando o ato missionário não faz isso uma coisa pessoal, ainda fica leve, tranquilo. Mesmo você sofrendo bullying, mesmo se você sofrendo mártir, você entende que você está no processo de Deus. Deus te dá paz, Deus te dá alegria, Deus te dá abundância, Deus te dá tudo, Ele te conforta. Mas as pessoas que fizeram esse tipo de desgraça, não. Elas vão receber o que elas estão plantando, elas vão colher. Então, a marca da sacrificação deixou uma ideia de que temos que lutar, vamos buscar a unificação, vamos levar esses todos em juízo, certo? Para que vocês entendam, só para vocês entendam. Existem várias outras ideias, não se limita, pode buscar várias outras, que você vai encontrar várias outras ideias, muitos, mas muito interessante e muito explicativo. Então, explicando, né, então só depois da morte tem um sinal, depois da morte tem um sinal desta morte, explicando o processo da crucificação, explicando a imagem do corpo. Esta imagem explica o espírito da morte. Depois que você vai à morte, então você tem um espírito da morte. Você vem com o espírito da morte no ato manifesto. Todos os atos conscientes que vêm com o espírito da morte, eles vêm por uma ideologia para a unificação, o espírito da morte. Se essa morte estiver representando o seu corpo físico, você está apagado, você está desconectado do reino de Deus. E se você vai sair dessa sua desgraça, saia silêncio, tranquilo. Tem pessoas dormindo ao seu redor, elas não querem ser incomodadas. Se vai sair dessa sua desgraça, sai calma, tranquilo, vai cuidando da sua vida, certo? Sai em silêncio, as pessoas do seu lado estão dormindo, ok? Explicando a imagem do corpo, esta imagem explica o espírito da morte. Nesta causa, Jesus, ele toma a Bíblia e transforma a Bíblia em significação, né? E nesta causa, sabemos em quem a culpa, em quem é a culpa, né? E a maldição, e o que está escrito, né? Gênesis
3, 14 ao 16, né? E está escrito então no livro de Gênesis. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito será mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Não vou dar explicação dessa Bíblia significativa. Eu já tenho blog diário para que vocês entendam que eu trago uma tradução dessa Bíblia significativa para o original. Se vocês sabem onde está este blog diário, vocês podem fazer o complemento com este blog diário. Não vou deixar referência a vocês, certo? Não, eu deixo isso tudo na mídia, e o jeito que eu relaciono a descrição é muito prático para que vocês possam estar trabalhando no processo da evolução, certo? Mas se vocês sabem onde que está esse blog, a numerologia dele, vocês podem, de uma certa forma, compartilhar e fazer interação e explicar. Um blog sempre vai explicar o outro. É interessante que vocês interajam um blog com o outro, porque é muito interessante, muito explicativo. Tem um blog atrás, muito tempo atrás, que se você tomar ele junto com aquilo que eu estou dizendo hoje, você vai ficar muito lúcido, muito conectado a Deus sobre uma realidade. Você vai ficar flexível, você vai ficar sábio, você vai ficar graciado, você vai ficar muito, mas muito bom em questão de frutos, aquilo que você pode produzir para Deus. Hoje nós estamos na formação de Cristo. A formação de Cristo é ideológica, ela vem pelo espírito da morte, significa que vem pela ideologia, não pela uma frutificação real daquilo que nós somos, realidade de Deus. A gente trabalha o processo da unificação, a gente vai unificando todo para que o juízo de Deus venha sobre nós. Obrigado, Deus. Senhor, é muito lindo. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo só se você estiver realmente entendendo. Vocês viram, olha que interessante, eu estou muito entendido disso. Eu sei o que é criação de Deus, sei o que é formação de Deus. Está muito perfeito para mim, eu estou muito entendido. Então você se inscreva no canal, sinaliza o vídeo, vai ficar muito interessante. Se não, não tenho necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Vocês podem me ver no próximo canal, no próximo blog diário, para dar continuação a esse subtítulo: não se sabe ao certo, certo? Não se sabe ao certo. Coloca isso na sua consciência. Não se sabe ao certo. Não deixe nada certo. Tudo é uma espiritualidade, é uma fagulha daquilo que nós possamos compreender, é uma coisa mínima. Se você não tiver uma percepção, você vai deixar passar muita coisa. Abra sua mente, dedique a esse blog diário. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, isso é importante, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.